E o objetivo é aplicar uma precificação ideal que equilibre a oferta e a demanda. E ao falar de tarifa, é essencial falar de flutuação, pois sem um plano tarifário dinâmico, o hotel corre risco de perder oportunidades e clientes. No HITS, a gente tem funcionalidades que permitem a flutuação acontecer de maneira automática, de acordo com o percentual de ocupação. E caso você não queira que a flutuação aconteça de forma automática, também existe a forma manual. Então, são esses dois recursos que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Para inserir um plano tarifário, também é aqui na engrenagem. Então, aqui no menu de configurações, planos tarifários. Então, quando a gente acessa essa tela, inicialmente vai aparecer todas as tarifas que já estão cadastradas, e eu vou cadastrar aqui uma tarifa do zero para explicar os principais campos, tá? Então, eu vou clicar aqui no maisinho, e aí o sistema já me pede algumas informações. Primeira coisa é a categoria, eu vou colocar aqui que a categoria é balcão. Aqui ele vai me pedir um código, então eu vou colocar aqui um código de treinamento. O nome da tarifa, eu também vou colocar aqui, treinamento 2025. Mas aí você precisa colocar o nome da tarifa real, tá? Do hotel. Aqui é a data de vigência da tarifa, tá? O período que ela vai valer. E aí aqui a gente tem os parâmetros: utilizar multitarifa e utilizar multitarifa com base na ocupação. Então, se eu quiser utilizar a flutuação manual, eu marco apenas um primeiro parâmetro. Se eu quiser utilizar aquele recurso que eu falei para vocês, que o HITS flutua automaticamente a tarifa de acordo com a ocupação, eu marco o segundo parâmetro. Então, eu vou salvar. Quando eu salvo, o sistema me pede mais informações sobre essa tarifa, como, por exemplo, qual é a pensão dessa tarifa, se ela tem café da manhã, se ela é meia pensão, se ela é pensão completa, que eu vou colocar café da manhã. Também pede algumas outras informações, como a política, né? Aqui eu posso definir uma política específica para essa tarifa, ou eu posso aplicar a tarifa padrão também, né? O HITS permite que eu tenha várias tarifas configuradas e também permite que eu tenha várias políticas configuradas, e aí eu relacione uma com a outra. E aí, por que isso é importante? Essas tarifas, essas políticas, elas são enviadas no voucher, por e-mail, e ela também pode ser enviada por WhatsApp, né? Então, quando você for enviar a confirmação de reserva para o hóspede, você já pode enviar também os termos e condições, né? As que são as principais informações do seu empreendimento: horário de check-in, check-out, quais são as políticas de cancelamento, e qualquer outro dado que seja importante. E aí, por isso que o HITS permite que você cadastre várias e faça o vínculo dentro das suas tarifas, tá? Aí aqui eu vou deixar padrão mesmo. Eu também posso configurar taxas para esse plano tarifário, né? Eu quero que seja cobrado ISS, eu quero que seja cobrado taxa de turismo, ou qualquer outra taxa que o hotel tenha. Nós também temos o campo de RM, então, se para essa tarifa o RM sempre vai ser o mesmo, a gente já pode aqui deixar configurado o padrão, tá? Aqui eu vou colocar aqui agência de turismo, por exemplo, e o canal de origem eu vou colocar o e-mail. E aí seriam essas as configurações dentro do cadastro da tarifa. O que mais que a gente precisa fazer depois que a gente fez isso? Agora é onde a gente precisa configurar os valores, né? Então, a configuração dos valores fica aqui nesse cifrão. Eu vou clicar no cifrão, e aí agora eu vou explicar para vocês como inserir os valores das tarifas, tá? Eu preciso inicialmente colocar a data, então eu vou deixar aqui para colocar a data até o final do ano, tá? Já quero colocar o valor do ano todo. Vou colocar aqui 31 de dezembro. Ok. Agora eu vou colocar os dias da semana. Então, aqui depende de como que eu vou fazer a configuração. Se o valor das suas diárias é o mesmo valor para todos os dias da semana, você já marca todos os dias aqui. E aqui embaixo você vai colocar o valor. Se você tem diferenciação entre dias da semana e finais de semana, aí você precisa primeiro inserir o valor, vamos supor, de segunda a sexta. Depois voltar nessa tela e inserir os valores de sábado a domingo. Então, depende de como
o seu hotel trabalha, tá? Aqui eu vou colocar todos os dias da semana, porque o meu hotel tem o mesmo valor para todos os dias, tá? Mas você poderia, sim, ter valores diferenciados, tá bom? Tá ok. Agora a gente vai configurar por categoria, tá? Então aqui é o duplo, o triplo e o quádruplo, tá? E aqui a gente tem vários outros que seriam o mesmo conceito. Para o duplo, qual é o valor para um adulto? Então aqui eu vou colocar um valor fictício, tá? R$100, para 2 adultos R$200 e para 3 adultos R$300. Se couber 4 adultos, 5 adultos, faço o mesmo. Aqui eu vou configurar até 3. E vou fazendo isso para as outras categorias. Se for o mesmo preço, faço a mesma coisa. Se eu tiver alguma categoria, por exemplo, luxo, que o preço é diferente, é nesse momento que eu vou inserir o preço maior ou menor, tá bom? 100, 200, 300, ok. Aqui eu tenho outras categorias, mas eu vou usar só as 3 de exemplo. Mas a gente teria que fazer a configuração de todas. E vou salvar. Aqui eu estou cadastrando a minha tarifa base, né? A primeira tarifa que eu cadastro é a minha base. E agora a gente vai cadastrar as outras. Essa tarifa aqui, eu quero que o sistema utilize quando o hotel tiver até 25% de ocupação. Eu vou salvar. E aí agora eu vou cadastrar as próximas flutuações. Então eu vou clicar aqui no maisinho. E aí o sistema me pergunta qual é o limite de ocupação para essa próxima variação. Então eu vou colocar aqui que é até 50%. E qual é o valor de acréscimo em cima da base? Aí esse valor de acréscimo em cima da base pode ser por valor ou por percentual, o que você preferir. Então eu vou colocar aqui por valor e vou colocar R$50. Então o sistema ele vai acrescentar R$50 de acordo com o que a gente configurou na base. Então a base era R$100 para um adulto, R$200 para 2 adultos, R$300 para 3 adultos. A segunda variação vai ter R$50 a mais. Então, aqui ficou 150, 250, 350. Tá? Então, ele faz automático para você. Você só configura o padrão. Vou fazer o mesmo agora para o 75%. Vou configurar por valor também. E eu quero que acrescente R$100 em cima da base. Ele vai fazer o mesmo acrescentando R$100. Então, aqui vai ficar 200, 300, 400. Tá? E aí, aqui agora eu vou cadastrar a última variação, que é até 100% de ocupação, por valor, eu quero que acrescente R$150. Ele vai fazer o mesmo e acrescentar 150. Então, aqui, ó, ficou 250, 350, 450, tá? Aqui eu fiz um exemplo com esses percentuais, né? Então, a gente teve 4 variações, mas isso é só um exemplo, tá, pessoal? Se você tiver uma tarifa com 10 variações, o sistema permite 10 variações. Se você tiver a tarifa só com 2 variações, o sistema também vai permitir. Então, é apenas um exemplo mesmo. Fiz esse cadastro, no momento que eu for fazer a reserva e eu selecionar esta tarifa aqui, treinamento 01-2025, o sistema vai olhar para o percentual de ocupação do dia e aí ele vai sugerir para o usuário o valor de acordo com o que a gente configurou. Tá? Então, se o dia que eu selecionei para fazer a reserva, o hotel estiver até 25%, o sistema vai sugerir R$100. Falando de um adulto para o duplo solteiro, né? Se o hotel tiver até de 26% até 50%, ele vai sugerir R$150 e assim por diante. Então, isso automatiza a sua precificação e elimina processos manuais, elimina a chance do usuário errar e digitar um preço incorreto, tá certo? Se durante o ano você precisar fazer uma atualização do valor da sua diária, você precisa apenas atualizar o valor da sua base, que automaticamente as outras vão ser atualizadas. Então, eu vou clicar aqui no cifrão e vou fazer a mesma coisa, vou colocar o período, vou colocar até o fim do ano. Aqui eu vou colocar. E aí aqui eu vou colocar, em vez de 100, vou colocar 200. Em vez de 200, vou colocar 300 e 400 aqui. Tá? Então, eu vou subir o valor da minha tarifa. Eu poderia descer também, tá? Vale para qualquer tipo de atualização. Quando eu fizer isso, automaticamente as outras variações elas vão ser atualizadas. Então, aqui, ó, ficou 200, 300, 400.
E aí ele vai seguir a mesma lógica, ó, aqui ele acrescentou 50, então ficou 250, 350, 450. Aqui ele acrescentou 100, automaticamente, eu só atualizei a primeira. E aí aqui ele acrescentou 150, tá? Então, essa funcionalidade, além da vantagem da automação na precificação, ela também tem essa vantagem na atualização do seu preço, porque você precisa só atualizar a sua base e não precisa atualizar manualmente todas as outras variações, tá certo? Então, essa é a forma como a gente trabalha com a multitarifa por flutuação. Automaticamente o sistema vai te sugerir o preço. E aí tem hotéis que não querem trabalhar com automação, né? Eles querem abrir e fechar a tarifa manualmente. Então, por exemplo, deixa eu entrar aqui nessa tarifa, chamada multitarifa. Nessa tarifa aqui, eu tenho 3 variações, tá? Eu tenho a variação 1, eu tenho a variação 2 e eu tenho a variação 3. Só que ela não está configurada por percentual de ocupação. O hotel quer decidir qual variação ele vai abrir e qual variação ele vai fechar nos períodos X, Y, Z, tá? Então, vamos pegar aqui um exemplo. Vou pegar aqui na variação, ó. Então, esse exemplo aqui. Onde não tem o cadeadinho, as datas que não tem o cadeado, então, dia 29, 30 e 31, significa que quando eu selecionar essa reserva, quando eu selecionar essa tarifa, o sistema vai sugerir este preço. Então, no dia 29, 30 e 31, ele vai sugerir para um adulto, no duplo solteiro, R$100. No dia 1, ele já não vai mais sugerir esse valor, porque está fechado. Qual o valor que ele vai sugerir? Ele vai sugerir este valor aqui, que é R$110. E aí esse período ele está fechado, ele está aberto até o dia 7, e a partir do dia 7, ele vai sugerir o valor dessa variação aqui, que é R$120. Então, essa forma aqui, ela também é uma opção, e você precisa abrir e fechar o período de acordo com as suas necessidades, tá? Então, se você não quiser trabalhar com automático, você também pode fazer isso manual. E aí, como que eu abro e fecho? É só eu clicar nesse botão aqui. Nesse botão, eu vou colocar a data que eu quero abrir ou fechar, seleciono os dias da semana e seleciono qual é a variação que eu quero abrir ou fechar, né? Se é a 1, se é a 2 ou se é a 3. E aqui eu seleciono abrir ou fechar para venda. Então, sempre que tiver um cadeadinho, é porque está fechado para venda. E quando ele não tiver o cadeado, é porque ele está aberto para venda. Tá certo? Já quero colocar o valor do ano todo. Vou colocar aqui 31 de dezembro. Ok. Agora eu vou colocar os dias da semana. Então, aqui depende de como que eu vou fazer a configuração. Se o valor das suas diárias é o mesmo valor para todos os dias da semana, você já marca todos os dias aqui. E aqui embaixo você vai colocar o valor. Se você tem diferenciação entre dias da semana e finais de semana, aí você precisa primeiro inserir o valor, vamos supor, de segunda a sexta. Depois voltar nessa tela e inserir os valores de sábado a domingo. Então, depende de como o seu hotel trabalha, tá? Aqui eu vou colocar todos os dias da semana, porque o meu hotel tem o mesmo valor para todos os dias, tá? Mas você poderia, sim, ter valores diferenciados.